Eu tava querendo ver uns especial pirateado porque eu não queria pagar a Netflix, tá? Eu queria ver uns especial do Dave Chappelle, então basicamente eu procurei na internet, achei um pirateado e fiquei assistindo. E daí eu pensei, pô, será que tem algum do George Carlin, que é um comediante muito mais antigo, que sempre tem discussão sobre ele é o melhor ou não é o melhor, porque ele é um cara que se reinventou várias vezes. Ele começou no stand-up com 20 anos e foi até, sei lá, os 70 fazendo isso, 50 anos de carreira, e a cada década ele foi mudando o estilo, assim, consideravelmente, bastante. Até porque lá nos Estados Unidos a comédia é muito mais viva, então muda muito. Se você for ver, por exemplo, um exemplo pra você, a música no Brasil. A cada 10 anos vai mudando as coisas. Antes era funk e ostentação, daí, lembra do MC da Leste? Ostentação, fora do normal, e daí um monte de mina, todo mundo de ouro, andando de helicóptero, não sei o que. Depois começou mais o proibidão. Começou a funk, falar de sexo mesmo, falar de coito, isso aí. E vai mudando cada vez mais. Daí agora começou o trap. Juntar o trap, o rap, o funk, tudo mais ou menos junto. E assim vai indo, entendeu? O sertanejo também vai mudando. Por quê? Porque isso é uma indústria viva no Brasil. Enquanto lá fora o stand-up também é uma indústria viva dessa, e naturalmente a cada década vai tendo mudança muito grande. E o George Carlin foi um cara sozinho que conseguiu se mudar bastante. E daí o que eu não gosto é que assim, no final da vida dele, acabou que ele fez muita piada, mandando o ser humano ir se ferrar, basicamente. Falando, olha vocês destruindo o mundo. Claro que com uma grande piada sempre, porque o cara era bom. Falando, por exemplo, que o mundo vai acabar. E a piada é simplesmente que não, o mundo vai estar aí, quem vai acabar é a gente, entendeu? A gente vai se matar. Só que o que ele representa, por causa disso, virou: eu quero fazer piada que vai mudar a opinião. Eu quero fazer piada pra mostrar a verdade. Olha como mulher só, olha o mundo, olha os gordos. E assim, todo mundo que começa a fazer isso, eu quero estourar minha cabeça. Você pode fazer isso de vez em quando, mas para de colocar esse peso de que, nossa, eu sou genial. O cara tá escrevendo piadinha pra ser tratado como Albert Einstein. Irmão, só escreve as piadas pra ser engraçado. Se você tiver que ir contra essa coisa incrível que você acredita, essa grande verdade, faça, porque senão você não vai tá sendo um bom comediante. Mas enfim. Então todo mundo quando cita a Carlin meio que cita esse bagulho de que, olha como ele tem um discurso, ele tem piadas que mudam a cabeça. Sim, ele pode. Ele pode, sabe por quê? Porque ele passou 50 anos fazendo piada. Você tá fazendo há um mês. Para de encher o meu saco. E daí, eu tava procurando os especial dele porque eu queria ver se eu achava. E eu parei num site que era basicamente um bloco de texto gigantesco. E daí tinha vários links que era só você copiar o link e colocar na barra na barra de procurar normal do navegador de link. E daí começava a baixar os arquivos. E tinha arquivo de som, né, áudio mesmo. E tinha vídeos, que eu não sabia se era legendado ou não, mas eu decidi baixar. E o primeiro que eu baixei foi um de 3 GB de uma entrevista que ele deu, que você até acha no YouTube, só que eu acho que no YouTube não tá legendado. Talvez você colocar lá a legenda e botar pra tradução automática da legenda, você consiga entender. Mas legendado pra alguém não tinha. Então eu baixei, eu nem sabia se ia ter legenda ou não, eu falei, vamos ver. Daí eu baixei e fui abrir. E tinha legenda, o problema é que não tava aparecendo vídeo nenhum. Tava só o áudio, uma tela preta, e a legenda, que daí eu podia mudar ali pra legenda em português. Falei, beleza, não preciso de muito também. Só que daí eu percebi que isso estava acontecendo porque o meu celular só estava reproduzindo o vídeo em MP4, minha galeria normal, né? E o vídeo que foi baixado estava como .mkz, eu acho. Eu simplesmente entrei na Play Store lá e achei um player de MKZ, um player de tudo, na verdade. E daí quando eu abro por lá, daí aparece o vídeo. Simplesmente aparece a legenda dessa entrevista. Depois, enfim, eu assisti a entrevista inteira, daí eu apaguei, daí eu baixei um especial dele que eu não gostei, que é Playing with Your Head, eu acho, brincando com a sua cabeça, talvez, não tenho certeza se é isso. Ou brincando com a sua mente, talvez. Enfim. Assisti a entrevista, que era ele já bem velho, falando sobre a vida dele, o que é muito bom, porque normalmente eu vejo as pessoas falando sobre a vida dele. E naturalmente, cada pessoa vai falar uma coisa de alguma forma. E é legal ver a pessoa falando, descrevendo. Então, eu descobri muita coisa sobre ele. Você sabia, por exemplo, que o pai dele era alcoólatra, e a mãe dele tinha ele e o irmãozinho dele. Acho que o irmão mais novo, talvez. Ou mais velho. Mais velho, talvez? Eu não tenho certeza. Mas enfim, eu vi o documentário já faz 3 dias e eu já esqueci. Mas eu vou fazer o quê? Você tem que entender que a legenda também tava meio bugada. Em vez de aparecer linha de baixo, linha de cima, o cara falar, depois sumir e aparecer de novo as duas linhas, literalmente aparecer a linha de cima, a linha de baixo, daí sumir a linha de cima, daí aparecer a linha de cima, daí sumir a linha de baixo, entendeu? Então assim, se você não estiver prestando muita atenção, você se perde. Teve uma hora que eu fiquei com dor de cabeça pra conseguir me concentrar. Mas enfim, a história do George Carlin, basicamente, a mãe dele namorava o pai dele, que era um cara meio alcoólatra, e que, segundo ele, não batia nela nem nada, mas fazia um terror psicológico muito grande. Então até um dia que ele decidiu fugir. Eles decidiram, a mãe dele resolveu fugir com ele pela mão e com o irmãozinho dele no colo. E foram se mudar pra Nova York, eu acho, não tenho certeza.
E daí lá ele sempre ficava muito sozinho, muito dentro da própria cabeça dele, meio criativo. E ele vivia num lugar que na época ainda, isso daí era perto da Segunda Guerra Mundial, não sei se, enfim, era ali perto nesse momento, que deve ser um momento muito bom pra uma mãe solteira criar um filho, né? O problema racial dos Estados Unidos lá em cima, a Segunda Guerra batendo na porta, a mulher sozinha fazer o quê, né, rapaziada? E ele vivia numa parte que eles eram brancos, tá? Mas o problema da questão racial que eu falei é porque naturalmente tinha muita guerra por causa disso, nos territórios. E eles viviam bem no meio, que pra um lado tinha a parte branca da cidade, do bairro que eles moravam, e do outro lado a parte preta. E isso gerava treta de vez em quando, mas ele andava de um lado pro outro, conhecia um monte de gente pra cá, pra lá. Enfim, desde pequenininho, segundo ele ficava meio preso nos pensamentos, ficava pensando nas coisas, ficava tentando entender as coisas. E ele tinha na cabeça dele que ele queria... Ele tinha visto o filme, e tinha um ator no filme muito da hora, e ele pensou que era ser ator. É isso. Queria fazer personagem, queria falar bem. Enfim, se pá, queria toda aquela fama de ser ator também, porque isso chama muita atenção pra uma criança. E daí acabou que ele teve que ir pro exército. Eu não lembro muito bem os detalhes, mas... ele teve que ir pro exército. E no exército ele tava estudando pra tentar entrar no teatro, eu acho. E foi logo no exército que ele conheceu... Na adolescência eu acho que ele começou a gostar de rádio. Ele começou a gostar de rádio, queria ser locutor, mas ele via a locução como um modo de chegar no papel que ele queria, que era ser ator. Então quando ele tava no exército, ele acabou conhecendo um cara que naquela época só tinha poucas estações de rádio, né? E esse cara era meio que o dono do maior do momento, entendeu? Tinha tipo 5, 4, e esse cara só ficava ao vivo, só ficava no ar 12 horas. E mesmo assim ele era top 1 de todos, ele tinha tipo mais de 50% dos ouvintes do que os outros 3, que ficavam 24 horas no ar. Que é a representação, né, rapaziada? Que às vezes fazer menos e fazer melhor. Mas enfim, e daí ele conversou com o cara e perguntou se ele podia... Eu posso ficar vendo você aí, falando? O cara falou, pode. Daí beleza, deu um tempo lá. Daí ele falou, George, pega lá os merchan lá e lê aqui. E ele leu naquele jeitão, né, de quem não sabe nem falar. E no final começou a trabalhar com o cara. Sei lá, quanto dinheiro por hora e tal, só em tal dia. E ele começou a meio que se apaixonar por isso, gostar disso, juntar um dinheiro. E ele era um cara mais humorado, fazia umas piadas de vez em quando. E o que eu lembro é que eu acho que ele começou a dividir apartamento com um cara que era do exército, ou com um cara que ele conhecia também. E começaram a ficar muito amigos, começaram a frequentar show de humor, gostar de piada. Ele tinha um apreço pra ser comediante, porque em algum momento da escola, acho que foi na adolescência dele, ele achou a palavra comediante. Sabe, o cara que faz piada, o cara que pega um pensamento, trabalha nesse pensamento até virar alguma coisa. Que é menos a parte... Tem a parte mais filosofal da parada e tem a parte mais cômica, entendeu? Que é a risada, kkkk. E tem a parte mais de você pegar um pensamento, lapidar ele. Dessas duas coisas, quando você tem as duas juntas, você consegue fazer uma piada muito boa. E ser processado no Brasil, porque é isso que funciona. Ó o carrinho de picolé passando aqui na rua, rapaziada. Ó que bagulho bom. Ó, caralho, 4 picolés cremosos por R$4. Nossa. Será que aceita o Pix, rapaziada? Brincadeira. Enfim. Nossa, esse grito não sei se ficou tão alto quanto foi na vida real no microfone, mas enfim. Enfim, ele conheceu esse cara, começou a dividir apartamento com esse cara, e eles meio que tinham a mesma vontade. Eles queriam fazer algo que fosse escrever, fosse ler, fosse na frente de todo mundo, comediante, rádio. Começaram a fazer rádio também, juntaram um puta de um dinheiro legal. Até que, meu Deus, eu tô ficando desconcertado com o carrinho do picolé, tá muito alto, mano. Eu tô ficando desconcertado, eu não tô conseguindo escutar meus próprios pensamentos, eu tô ficando louco. Por favor, por favor, vai embora. Eu prefiro ficar com calor. Eu prefiro que crianças não tenham picolés pra comer e passem fome do que eu não escutar meu próprio pensamento. Parou, eu acho. Alguém deu um tiro nele, com certeza. Enfim, daí chegou o momento que os dois tinham um dinheiro legal, compraram um carro e saíram andando por aí. Por Los Angeles e tal, pelas cidades. E daí foi dando umas merda que eles não estavam conseguindo dinheiro e o resto do dinheiro que eles tinham pra se sustentar foi roubado. Até que E daí eles começaram a se apresentar em boate, eles conheceram um cara que conseguiram botar eles dentro da boate, ele já tava adulto, pra contar piada, e em bar de café. Eles também iam lá testar piada. Até que eu acho que esse mesmo cara conseguiu um lugar na TV pros dois. Porque assim, por mais que eu esteja falando um monte de eu acho, eu esteja falando meio complicado, o que eu quero dizer nesse início é, olha como você simplesmente fazer as coisas que você sente que é o certo, você sente que você tem uma vontade de... Ah, eu quero desenhar. Não sei porquê, mas eu quero. Naturalmente, você só ficar desenhando no seu quarto não vai te levar a lugar nenhum. Faz mais coisa. Ah, eu sinto que eu tenho que mostrar pra alguém. Então vai lá, mostra. Então vai lá, tira foto, posta. Aí se eu criar seu Instagram, cria. Vai lá, cria.
Ver como que faz pro Instagram. Nossa, mas é muito trabalho. É melhor ter muito trabalho em algum momento isso poder dar em alguma coisa do que você não ter trabalho nenhum, só fazer o desenho e nunca conseguir ganhar dinheiro com o bagulho que você ama. Então, assim, depende. Mas às vezes você ir atrás do que você quer e aproveitando as oportunidades pra fazer isso. Porque eu poderia ter contado piada a minha vida inteira só pra minha mãe, pros meus colegas de escola e dane-se. Mas não. Eu decidi fazer isso no YouTube. Eu poderia, os videozinhos que eu fazia, só mandar no grupo lá dos meus amigos, que é o que eu fazia na época. Os primeiros 3 videozinhos que eu pensei em fazer foi desse jeito. Eu fiz desse jeito. Poderia só ter feito isso e não ia fazer no YouTube. Eu pensei, tá, vou fazer. E fui, fiz, acontece. Talvez isso te leve a algum lugar. Ou talvez isso diretamente não te leve, mas isso te ajude mais pro futuro. Enfim. O que acontece é que nesse programa tinha ele, o amigo dele, e eles queriam, né, seguir carreira dividida. Mas eles trabalhavam juntos também. E o George Carlin, nesse programa, ele tava sempre com o cabelinho penteado, terninho. E ele fazia piadas, naturalmente, do lado que a emissora tava. Fazia piada sobre notícia. Tinha, por exemplo, uma treta, que eu acho que é o Ali, o lutador de boxe. Ele tinha sido chamado pra guerra, não sei onde, não sei se era pra Segunda Guerra Mundial, guerra no Iraque, não sei. Mas ele acabou não indo. E daí falaram, não, você não vai lutar. E o George Carlin, ele tinha escrito 2 piadas, uma não sei sobre o que era, mas essa era tipo, porra, o cara só quer bater nas pessoas, não quer matar. Mas ele falou que não queria matar, o governo falou, então você também não vai bater. Era alguma coisa tipo isso. E a emissora falou, ó, você pode escolher só uma das duas. E ele escolheu essa que era muito melhor. A questão, que eu tô usando isso como exemplo, que ele também usa, que ele fala sobre isso, é que você começa a entender que tinha pensamento. Lembra que o lado que ele tava indo pra piada não era tanto só pela risada, mas sim pela parte filosófica da parada, de você pensar, trabalhar nesse pensamento e fazer algo com ele. Esse lado dele, ele não tava conseguindo fazer, praticar, porque basicamente tinha gente limando ele, falando, não, essa daqui pode ir, essa não pode. E naturalmente ele começou a olhar em volta, por fora, outros comediantes falando da guerra que estava acontecendo, falando de questão racial, fazendo piada com não sei o que, e meio que ele não podia fazer isso. E isso começou a virar uma dor nele, de, ok, eu tô recebendo um dinheiro bom, porém, esse lado dessa criatividade, eu não tô podendo fazer nada com isso, tô tendo que esconder e isso não tá sendo bom. Então, aí ele já tava casado e tal, eu acho que eu já falei em algum podcast sobre essa parte mais familiar dele. Mas, foda-se, não vou falar agora também, eu quero falar sobre a cabeça do cara. Mas então ele se demitiu, ele saiu, foda-se, cavou lá o bagulho pra ser demitido e foi. E daí, aí a primeira mudança que a gente tem dele, que é começar a ser contra a cultura. O pensamento que vem começar a defender um estilo meio hippie, que na época era muito popular. Que é... E contra o que o sistema na época falava o certo, que naquela época era sistema de fato. Eu odeio as pessoas que usam essa palavra no Brasil. Não, porque o sistema é completamente dividido no Brasil, irmão. Metade é cristão, metade LGBT. Não em quesito populacional, mas você entendeu que metade domina tal lugar? Em tal lugar você não pode falar porque esses caras aqui dominam. Nesse outro lugar aqui, meio que seu vídeo vai ser apagado porque esses outros caras aqui têm prioridade. É meio que isso, tá? É isso que eu quero dizer. Mas foda-se. Naquela época era assim, não, tem essa galera aqui. Se você falar, boa sorte. Tomara que você fique vivo. E meio que isso que ele começou a fazer. Ele queria fazer piada sobre o governo, queria fazer piada com um lugar tal, e ele não podia porque ele estava na TV. Então ele assumiu uma aparência até mais hippie, deixou a barba crescer, deixou o cabelo crescer, usava umas roupa extremamente colorida, extremamente LSD da parada. E começou a fazer esse tipo de piada. E foi fazendo, com o passar do tempo. A questão aí já técnica é que a comédia começou a mudar. Começou a parar de ser essa coisa mais pensativa, mais filosófica. Meio que as pessoas pararam de se importar com o lado pensativo do questionamento e começaram a se importar mais com performance, por exemplo, com parecer engraçado, com fazer umas atrapalhadas, era isso. E daí começaram a fazer piada com o estilo do George Carlin, como se ele sempre estivesse tentando forçar um pensamento. Tanto que tem a série que foi feita na HBO, que é bem legal, até são 2 episódios de 2 horas cada, que daí a filha do George Carlin pegou todas as anotações do pai, que tinha guardado, e deu pra HBO. E daí, inclusive, tem a reação do George Carlin sobre isso. Que é... Ele usava muita droga também, completamente cheirado, louco. Tem caso de show que ele só se salvou porque a mulher dele chegou no palco e falou, a polícia chegou aí, ela já tinha sido revistada. Daí, sei lá, tirou o pozinho do bolso do Carlin, guardou. E daí o Carlin foi lá, foi revistado, não acharam nada, né? Enfim. Mas a reação dele a isso no caderno era tipo, eles que se fodam também, não quero saber. E depois disso, ele começou a ir mais ainda pro lado filosófico. No sentido de, já perceberam tal coisa? Já perceberam que os mendigos, não sei o que, deu uma crítica social, que era uma piada também. E depois ele se reinventa de novo, sendo mais
negativo, mais eu desisto do ser humano, o ser humano não vale a pena. E falando sobre costumes do ser humano e tal. Sendo pessimista com ele, sendo negativo. Mas, de um jeito genial, sendo muito bom naquela época. E ele na entrevista que ele tava contando sobre isso, tem um momento que ele... Porra, eu não vou lembrar exatamente a palavra que ele usou, mas... Basicamente, ele não tava gostando de ser quem ele queria ser. Ele não tava gostando de ser quem ele era. Entendeu? Ele não tava fazendo... Ele sentia que ele não tava fazendo o que ele devia. O que é uma coisa que me pegou no momento, independente da frase que foi feita, foda essa palavra, o que importa é a mensagem que tá por trás. Mas me pegou no momento porque... Eu faço muito vídeo de treta, e eu tava me forçando a fazer um vídeo de treta, que era o vídeo do Haluca, que eu tava editando, tava quase terminando. Agradeço ao George Carlin porque eu peguei e apaguei esse vídeo na hora. E é por isso que daí eu não postei o vídeo, mas enfim. Que eu queria fazer vídeo sobre os outros que eu já tinha feito ali. Vídeo sobre crente, que eu já tinha gravado, vídeo sobre grau. Mas é da hora pensar sobre isso, porque às vezes você tá no emprego, e você, sei lá, que tem muito lado sobre isso que você pode tirar. Às vezes você tem um emprego que você não queria estar, às vezes você tá no mercado e queria ser advogado. É bom você entender que, ok, eu não tô onde eu queria. Não significa que você tem que fazer igual o cara e se demitir, porque às vezes você precisa disso. E você entender isso é bom, que você entende, ok, eu tô aqui pra trabalhar, então eu vou fazer meu trabalho, vou dar um jeito de ganhar mais dinheiro pra poder fazer as coisas, pra então poder fazer minha faculdade, poder fazer OAB, fazer não sei o que lá. Entendeu? Só que normalmente a gente tá tão estressado nas coisas, tão perdido, que a gente nem para pra pensar. O que acontece bastante. Então essa é a pergunta assim, quem que você é? Você tá gostando de ser quem você é? Gostando de fazer o que você faz? O que você gostaria de estar fazendo? Que são várias perguntas que as pessoas não fazem. Elas ficam vivendo no automático e elas só ficam tristes. Elas nem sabem. Ah, porque eu queria estar não sei o que. Tá, e aí? Você queria isso, mas em nenhum momento antes você pensou que você queria isso? O que tá acontecendo? O que você tá fazendo no mundo pra isso acontecer? Você tá sendo honesto com si mesmo? Porque às vezes você pode não ter o que você queria, mas você foi honesto com si mesmo. Ah, eu quero isso. Eu não consegui por causa disso, porque eu não fiz tal coisa. Às vezes é importante isso. E me pegou aí. Então fica aí o pensamento sobre a vida do George Carlin. Me ensinou umas coisas aí. Ver ele falando sobre a vida dele. Que às vezes a única coisa que você precisa fazer é fazer as coisas. Tentar aproveitar todas as oportunidades. Às vezes vale a pena você perder um pouco de algo pra ganhar um pouco de outra coisa. Ele mesmo, por exemplo, ele estava se descrevendo como mais um escritor. Que o que ele quer usar como palavra é esse lado mais filosófico de pensar, ter ideia e trabalhar nessa ideia. Mais do que só... Ah lá o cara que faz careta. Que não tá errado, os dois podem ser considerados comediante, mas tem uma diferença. Que naturalmente você tem que ver o que você é. Não importa se você nasceu pra escrever e você tem uma predisposição pra isso e você gosta disso, não adianta você ficar fazendo careta no TikTok ou careta no show porque você acha que isso é melhor. Você vai ganhar umas pessoas vão gostar, muito menos do que deveria ser, porque você não tá sendo honesto com si mesmo e as pessoas acabam notando isso porque você não faz isso tão bem quanto deveria fazer. Mesmo que você engane bastante. E isso acaba sendo pior a longo prazo, porque em algum momento esse personagem vai morrer e você vai ficar, caralho, só gente desse jeito que me acompanha. Sendo que poderia não ser assim. Então não adianta você forçar uma coisa que você não é. Se você é o cara que vai escrever mais, escreve mais. Ah, mas é mais trabalhoso. Ah, mas as pessoas não gostam. Ah, mas tal assunto é popular. Então tenta pensar mais sobre um assunto popular. Usa isso pra praticar. E você vai se divertir mais desse jeito, vai se decepcionar também. Mas você não vai estar vivendo um grande personagem mentiroso. Você vai estar vivendo você. Você vai estar sendo você. Enfim. Obrigado aí, George Carlin.